Bora, concurseiro blindado, mais uma bateria de questões agora sobre a Segunda Guerra Mundial. Fechou? Bora, galera. Vamos para a questão número 10. Bom, a Segunda Guerra Mundial representou um importante período na história brasileira, devido à participação do nosso país no período de 1942 a 1945. No contexto deste conflito mundial, podemos afirmar que... E agora, o Brasil entrou em conflito ao lado das democracias, correto, que lutaram contra o totalitarismo devido a um pacto e aliança com a Itália. Bom, isso aqui está em dúvida, mas vamos lá. B. O resultado da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi a queda do ditatorial de Getúlio Vargas, acompanhando uma tendência do mundo pós-guerra. Olha aí, ó. Pode ser também. A guerra representou um grande obstáculo ao desenvolvimento industrial brasileiro. Não. Porque os Estados Unidos e a União Soviética dividiram um mercado comum interno. Não, esquece isso. Vamos lá. O Brasil, por não concordar o desmembramento da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, pressionou os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra. Não. Os Estados Unidos que pressionou o Brasil e a Alemanha, né, para entrar, qual lado tu vai decidir, tá? Então, presta atenção nisso. E o Brasil inicialmente entrou na Segunda Guerra ao lado dos regimes totalitários. Não, o Brasil nunca entrou ao lado. Ele tinha a probabilidade, ele estava indo pro lado totalitário. Vargas até faz um discurso, né, totalmente totalitário. Os Estados Unidos, opa, o que está acontecendo com esse cara? Mas na verdade, galera, o Brasil ele atuou no lado da democracia, no lado dos Estados Unidos, tá? Até tinha um assunto que se o Brasil não entrasse no lado dos Estados Unidos, os Estados Unidos ia acabar invadindo o Brasil, porque ele precisava ali da região de Parnamirim para chegar direto na África, tá? Então, a questão número 10, o gabarito, galera, deixa eu arrumar aqui. O gabarito é... Vamos ver. Por que a A não tá certo? Por causa da questão com a Itália, tá? O Brasil não fez a aliança com a Itália. Ele atuou na Itália contra o totalitarismo da Itália, fechou? Então, alternativa B. O resultado da participação no Brasil foi a queda de Getúlio Vargas. Para a próxima, é a 19. Não é 19. Opa, é a 20, desculpa. 15, 20. É correto que afirmar que o presidente Dutra legalizou o Partido Comunista, rompeu com relações com a União Soviética, renunciou meses depois ao assumir o cargo, preferiu suicidar-se ao renunciar-se ao cargo, proibiu a importação de produtos estrangeiros. Tá, professor, por que tu tá colocando Dutra na Segunda Guerra Mundial? Porque, cara, o Dutra, ele pertencia ao corpo político de Getúlio Vargas antes de se tornar presidente. E ele era totalmente a favor que o Brasil entrasse na guerra, na Segunda Guerra sim, mas a favor da Alemanha, né? Então, por isso que eu coloquei, porque o gabarito é a alternativa B, rompeu as relações com a União Soviética, ou seja, ele foi totalmente contraditório. As eleições de Dutra vêm após a queda de Getúlio Vargas, né, por causa da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Não faz sentido lutar a favor da democracia contra um regime totalitário e o teu presidente ser um ditador. Então Getúlio Vargas vai sair do poder. Vargas, no finalzinho do segundo tempo das eleições, ele apoia Dutra, tá? Mesmo que Dutra, na queda de Getúlio Vargas, ele foi muito traíra com o Getúlio Vargas, não, o Dutra foi muito traíra com Getúlio Vargas no finalzinho do governo. O Getúlio Vargas apoia e aí Dutra é eleito. E aí vem a contradição, todo mundo estava na expectativa. E agora, Dutra vai se unir à União Soviética ou aos Estados Unidos por causa da questão da Guerra Fria? E aí ele rompe a relação com a União Soviética e se aproxima dos Estados Unidos. Por isso que eu coloquei isso aqui, tá? Bom, agora a próxima é a 45. Vamos ver aqui, 43, 44, 45. Durante a Segunda Guerra Mundial, isso aqui eu botei no governo Vargas lá também, tá? Mas
cara, tanto como o governo Vargas, como no contexto da Segunda Guerra Mundial, tem que ter ênfase nessa questão. Durante... Ah não, essa aqui não foi uma outra questão que o prof colocou. Durante a Segunda Guerra Mundial, essa questão 45 parece uma outra. No governo Getúlio Vargas, decidiu-se pelo alinhamento com as Forças Nacionais Unidas para combater o nazifascismo. Foi então enviada uma força expedicionária. Surge aí a FEB, né? A FEB, para a Europa, mais precisamente para o sul da França. Galera, o que eu vou te dizer? A Marinha Brasileira e a Força Aérea da Marinha, ali, os aviadores da Marinha, os 3 aviadores, vão atuar no Canal da Mancha, os aviadores. A Marinha vai atuar em Senegal, mas a FEB vai atuar na Itália. Fechou? Tranquilo? Então, o gabarito Itália. Vamos para a próxima, 58. 58. Vamos lá. 58. Na Segunda Guerra Mundial, diferentemente do que ocorreu na Primeira Guerra, teve a participação direta do Brasil no conflito. O governo no qual se deu a inserção brasileira na Segunda Guerra Mundial. Qual o presidente? Né? João Goulart, Jânio Quadros, Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek. Alternativa, né? Getúlio Vargas. Tá? Mas o Dutra fazia parte do governo de Getúlio Vargas, tá? Beleza? Mas ele não era o presidente. Quem era o presidente era o Getúlio Vargas. Vamos para a próxima. 61. Olha aí, ó, em cima dela. Apesar de ingressar na Segunda Guerra Mundial... galera, vamos fazer um stop aqui, ó. Vocês perceberam que todas as questões relacionadas à Segunda Guerra Mundial... é poucas que cai, por exemplo, o local, né, onde o Brasil atuou... Enfim, cai muito a questão do governo, né? As consequências da atuação da FEB, tá? Na Segunda Guerra Mundial. E vai trazer consequências para o governo brasileiro, principalmente com a queda de Getúlio Vargas depois de 15 anos no poder. Após ingressar na Segunda Guerra Mundial em agosto de 1942, o Brasil enviou à Europa forças expedicionárias brasileiras, que integrou o 5º Exército dos Estados Unidos, atuando em território alemão, francês, italiano, belga ou suíço. Galera, vocês perceberam que a mesma questão, isso aqui é tudo questão da prova da ESA, tá? Foi a mesma questão anterior, só que com o enunciado diferente. B, né, alternativa C, italiano, tá? Em território italiano. Fechou? A próxima, 87. Vamos para 87. Aliás, a atuação dos pracinhas foi maravilhosa, né, cara? Os caras mandaram muito bem. Olha aí. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou ao lado dos aliados, né, com um contingente mais de 20 mil homens, que formaram a Força Expedicionária Brasileira, FEB. Esse contingente destacou-se na Batalha de Palmares, Normandia, Guararapes, Monte Castelo ou do Monte de Tabordas. Galera, gabarito D na Itália, Monte de Castelo, tá? Cara, foi cruel, foi demais a participação. De novo, o Brasil vai entrar numa guerra onde ele não tem um exército preparado, onde vai se formar os voluntários da pátria de novo, né? E a população toda, ela não tinha confiança dessa participação de fato do Brasil. Os pracinhas mandaram super bem, né? Por mérito deles. E aí quando eles desfilaram aí no Rio de Janeiro, Getúlio Vargas cai. 87. A próxima, 87 é a D, na Itália, de Monte Castelo, tá? 93. Enquanto isso, a Marinha, galera, tava... Olha só, tem uma parte ali de 42, a outra questão, né? O Hitler muito otário. Cara, não, é uma ironia, né? Mas assim, ó, pra invadir a Rússia, ele mandou milhares de soldados, força aérea, tanques, infantaria, tudo. Pra invadir a Inglaterra, 80 dias e 80 noites bombardeando. Pra invadir a França, foi com tudo. Pra invadir o Brasil, cara, ele enviou um submarino que colocou em agosto de 1942, cara, o Dia de Terror, né? Cara, ele afundou algumas embarcações brasileiras na costa brasileira. Enquanto isso, a FEB tava lá, né, cara, se virando. Fechou?
87, a próxima 93. Sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Limitou-se ao fornecimento de matérias-primas estratégicas aos aliados e ao auxílio de patrulhamento no Atlântico. Limitou-se. Cara, a Marinha Brasileira mandou muito bem. A FEB, cara, a FEB foi largado a ver navios lá, cara. Os soldados, assim, tem até uma homenagem a 3 soldados brasileiros, tá? Que enfrentaram um batalhão de alemão, fizeram um estrago, acabaram morrendo e, né, fizeram uma homenagem para eles lá. Vamos ver. A 93. A B. Ingressou no conflito, deu-se a partir de uma aproximação diplomática comercial com as potências aliadas, em especial os Estados Unidos, após o clamor popular decorrente dos repetidos ataques de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros. É verdade, cara, porque é o seguinte, foi na costa americana, foi no mar Mediterrâneo, foi na cara, na costa brasileira, na região do Ceará, Alagoas ali, tá? Foi atacado na costa brasileira por um submarino italiano, foi atacado o comandante Lira. Cara, muito louco, muito louco. O Brasil perdeu muita embarcação, estava sendo atacado pelo submarino alemão. A população brasileira invadia comércios da Alemanha, de italiano, para o Brasil entrar na guerra mesmo. E o Brasil vai acabar entrando. Então o gabarito é B, tá? Foi limitado ao papel diplomático de mediações entre as potências aliadas e os países do eixo. Não teve nenhuma influência na crise do Estado Novo. Teve sim, tá? Mas o gabarito é B, fechou? Então não teve, claro que teve. A participação da Força Expedicionária Brasileira foi decisiva nos combates travados na ilha. O Brasil não atuou no Pacífico, tá, galera? Então, gabarito, letra B. Vamos para a próxima. Essa aqui é a 93, a próxima é 98. Na Segunda Guerra Mundial, teve efeitos favoráveis à política de industrialização no Brasil. Sim, cara, a política de boa vizinhança dos Estados Unidos. Getúlio Vargas soube levar tudo isso, mas vou continuar lendo. Né? Nesse período, o fato responsável pelo impulso da industrialização brasileira foi o desenvolvimento da indústria automobilística e bem de consumo. Cara, isso é muito mais naqueles governos de Fernando Collor, né? JK, enfim. Empenho efetivo do Estado na implantação da indústria pesada no Brasil. Gabarito, tá? Política dos governadores que estimula... Não. Política de emissão de dinheiro... Isso aí foi a crise, cara. A alternativa D é a crise na República Nova, tá? Então, gabarito, cara. B, letra B. Fechou, galera? Bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato com o Sor no Instagram, @historiatoda. Tchau.